Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês novamente. Bom, o tema desse seminário, desta semana, é sobre a missão dos Greys, dos extraterrestres Greys em nossa Terra. Quem são eles? Qual é a sua natureza, sua origem cósmica, estelar? Como que funciona tudo isso? Por que eles resolvem se mostrar a nós com essa aparência, seres pequenos, olhos grandes. Bom, se nós formos analisar do ponto de vista, presta atenção, simplesmente biológico e material, a pergunta é por que eles são pequenos, Por que eles têm 90 centímetros de altura? Mas ao mesmo tempo, isso me esclarece por que você tem seres de 2,5 metros de altura, Porque você tem seres de 4 metros de altura. No planeta Terra, nesse nosso mesmo planeta, nós tivemos uma era geológica aqui e uma era biológica também de gigantismo. Nós tínhamos animais do tamanho de campo de futebol, Nós tínhamos o brontossauro, Lembra quando o Fred Flintstone fazia filé de brontossauro? O filé de brontossauro dele é desse tamanho, No prato do Fred Flintstone. Era gigantesco. E os animais eram todos gigantes, Os dinossauros, tiranossauros, rex, toda a família saurípede, que a gente chama, eram répteis que iam desde pequenos até gigantescos. Hoje nós temos na Terra animais muito gigantes, O mais alto animal do planeta é a girafa, certo? E temos o elefante, que é um animal gigante, também em termos de peso, em termos de, que remonta para a história, a fase pré-histórica da Terra. E é engraçado que em nosso planeta, mesmo aqui, entre nós temos seres anões, piquititiquinho, e temos seres gigantes, temos seres humanos de 2,5 metros de altura também. Tá? Não é o normal, mas existe, está entre nós, fisicamente falando. Bom, então, se, presta atenção, esse se é se, porque não é. Se os extraterrestres Greys, eles habitassem um planeta real, certo? Nós teríamos as seguintes características que poderíamos analisar, biologicamente falando. Primeiro, pequena estatura. Isso demonstraria o quê? Que o planeta, as características do planeta de origem, do planeta. Um planeta com massa maior que a Terra. Um planeta com uma massa maior, na sua superfície, o G, a força, o campo gravitacional, a aceleração gravitacional, que na Terra seria 9,8 metros por segundo ao quadrado, nós poderíamos ter um planeta com 3G. Então, um corpo como o nosso pesaria 3 vezes mais, praticamente. Isso dificultaria a gente andar, cansaria, teria que ter o coração mais forte, tudo mais forte e maior. Então, o que o sistema faz? O sistema diminui a massa biológica. Então, ele não vai ter tanto peso, não vai ter tanta necessidade de carregar peso no seu corpo. Isso já facilita. Tá? Eu estou mostrando vários pontos de vista. Esse aqui é um ponto de vista da biologia, da exobiologia planetária, da ciência convencional. Bom, 2. Olhos grandes. Olhos grandes. Na Terra, por exemplo, você sabe qual que é o maior olho que existe na Terra? Qual o animal que tem o maior olho? Olho mesmo, de tamanho. É o cavalo. E é pequenininho ainda, Se você ver bem, o olho dele é pequeno. Não é?
Por quê? Porque na Terra não é necessário ter um olho muito grande, porque nós temos um Sol implacável, você nem consegue olhar para o Sol, de tão forte que ele é, tão luminoso que ele é durante o dia. Tá ok? Então, um olho não precisa ser grande para captar a quantidade de luz necessária para você ver e ter as imagens perfeitas. Tá? Ok? À noite, por exemplo, você tem o quê? Você tem um aumento da retina. Nós temos um diafragma que regula. Você vê o gato? Ele faz isso aqui, fica bem fininho de dia para regular a entrada de luz na retina. E à noite, como tem pouca luz, ele abre para captar a maior quantidade de luz para poder formatar as imagens dentro da retina. Então, um ser que tem olhos grandes denota um planeta escuro. Um planeta onde a radiação solar chega fraca. Ok? E é óbvio, se a radiação solar chega fraca, pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender da estrutura da estrela. Nós podemos ter uma estrela anã escura, uma anã marrom. E pode ser que, devido a isso, o planeta seja frio. Mas isso não é via de regra. Eu posso ter um planeta escuro e quente. Né? Com bastante radiação infravermelha, ele fica muito quente. Né? Entendeu? Então, duas características de um Gray, né, ser pequeno e olhos grandes. Tá? Mas, uma característica muito interessante dos Grays. Se você observa, eles são frágeis e magrinhos. Não são musculosos. O que isso quer dizer? Nós humanos, para sobreviver nesse planeta, temos que ser fortes, musculosos, guerreadores, batalhadores, né? Mas uma raça assentadamente evoluída, científica e tecnologicamente, não necessita usar os músculos para sobreviver. Né? Muito pelo contrário. Né? Então ele não necessita ter um corpo forte, a lá, gladiador romano, as coisas, né? Schwarzenegger, né? Robozão. E a cabeça bem grande em relação ao corpo. Nós temos um corpo grande, mas cabeça pequena. É o típico cidadão, né? Cabeça vazia e muito músculo. É o que acontece nas academias aí, brasileiras, né? É muito músculo e pouca massa cerebral. Certo? Né? Os extraterrestres, como eles são uma raça que voltaram para grande inteligência, então seu cérebro biológico cresceu bastante. Enquanto não há muita necessidade de força, não guerreia, não tem corpo físico, não luta pela sobrevivência, o suficiente para existir. Então toda raça que está em processo de evolução, até evolução biológica, a gente chama aquela famosa lei do uso e desuso. Lembra aquela lei do uso e desuso da biologia que vocês aprenderam no colégio? Aquilo que a gente não usa, atrofia. Você quer ver uma coisa que eles não têm e que atrofiou faz muito tempo? E que as mulheres deveriam seguir o exemplo aqui na Terra? A língua. Pegou pesado, né? Agora. Porque uma raça que não fala mais, só trabalha telepaticamente, só se comunica mental e telepaticamente, qual a necessidade da língua? Nenhuma. Sabe uma outra coisa que eles não têm? Dentes. Por quê? Porque não precisa mais se alimentar da forma como nós nos alimentamos.
da forma material, eles podem ter desenvolvido formas de captar energia da própria da própria natureza, diretamente. Né? Olha quanta coisa interessante nós podemos observar nos Greys, quando a gente analisa apenas a sua morfologia. Outra coisa muito interessante nos Greys, que já dá para notar claramente, os Greys, se fossem seres biológicos, a sua reprodução não poderia, em hipótese alguma, ser vaginal. Aquela puta cabeça ia passar como, coitada da fêmea eteia. Né? Você tem que ter uma abertura vaginal muito grande, tem a pelve, tudo certinho para passar a cabeça, porque a cabeça é mais difícil de passar, né? Passou a cabeça, sai tudo. Passa o corpo, o resto, vai embora. Então a mesma coisa, se a gente observar a raça dos Greys, provavelmente no seu processo evolutivo biológico, eles eliminaram, né, a reprodução sexuada, a reprodução uterina. Ok? E a partir do desuso do dente, da boca, não se alimenta, desuso de falar, atrofia a língua, e desuso da atividade sexual reprodutiva. Então tudo isso aqui, mixa. Útero, estômago também não come. Então o seu corpo fica apenas com órgãos específicos avançados para um processo de evolução biológica também, né? Colocando grande potencial no seu cérebro, né? Grande potencial nas suas capacidades psíquicas, capacidade superior e, claro, uma ciência muito avançada para uma reprodução, vamos supor, fora do útero, uma reprodução em laboratório. Por exemplo, faço corpos em laboratório, adultos, e uso ele apenas tocando de corpos. A consciência e o espírito tocando de corpos quando necessário. Né? Então essas características de uma análise biológica da própria estrutura biofísica dos Greys já pode nos dar algumas características de como é a raça em si. Ok. O que vocês acham? Não é interessante? Muito bem, esse é o primeiro passo que nós vamos deixar assim interessante para vocês, né? Aí vem uma outra pergunta, por que, professor? Tem raças, então, que são humanas como nós, extremamente altos, elevados. A pergunta é, né? Esses seres poderiam ter vindo de uma natureza onde o campo gravitacional do planeta era mais baixo?